1 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 5. Achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, e queremos, meu Senhor, receber de Ti a iluminação, o entendimento, a mensagem transformadora que transforma o homem. Sim, Senhor, a Tua palavra é santa, ela é perfeita. E quando nós estamos ouvindo a Sua palavra, quando a Tua palavra é exposta aos nossos corações, é como se estivéssemos, Senhor, diante do espelho, Pai. Porque vemos o quanto nós somos frágeis, o quanto somos pecadores, e que somente a Sua misericórdia é que pode nos salvar. Senhor, abençoa esta palavra, que será explanada a Tua igreja. Quero ser um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, para ministrar, para abençoar o Teu povo, os Teus filhos nesta noite. Fala conosco, queremos ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Você pode se assentar. Eu dei um título a essa mensagem, porque tenho dado o título às mensagens porque nós estamos colocando no Facebook da igreja. Entra lá no Facebook, compartilha as mensagens, as postagens, dali você pode fazer um link para o canal, tem um canal de mensagens, outras mensagens, né? E tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. E nós colocamos título, né, para poder você saber do que se trata. O título dessa mensagem: 5 passos para não agradar a Deus. É um título assim estranho, né? Porque eu poderia dizer 5 passos para agradar a Deus, mas pegando o gancho aqui do versículo 5, ele diz aqui: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então eu coloco esse título: 5 passos para você não agradar a Deus. Eu dizendo e falando a respeito disso, você vai saber como agradá-lo, obviamente, né? E o primeiro passo, irmãos, está no versículo 6. Diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Primeiro passo para você não agradar a Deus: cobiçar as coisas, mas. Essa palavra cobiçar vem do termo grego, uma palavra grega chamada epitimensen, que significa desejar com insistência. Refere-se a uma pessoa com fortes desejos carnais. O apóstolo Paulo começa a fazer uma analogia aqui, porque ele está se referindo a um episódio em que o povo de Israel estava no deserto. Você lembra da história de Israel? O povo no deserto? Ele faz uma referência a este povo que estava lá no deserto, e eles cobiçaram as coisas, mas... E eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia aí, abra rapidamente em Números, capítulo 11, deixa aí marcado com o seu marcador, perfeito? Vamos lá para o Antigo Testamento e você vai ver o que eles cobiçaram. Para Paulo estar alertando a igreja de Corinto, lembrando desse episódio no deserto. Números é o 4º livro do Antigo Testamento, capítulo 11. Olha o que diz aqui, capítulo 11, verso 4. Olha só o que eles cobiçaram.
Você achou? Números 11:4 diz assim: e o populacho que estava no meio deles, no meio do povo de Deus, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Eles estavam querendo comer carne. Versículo 31 agora. Então soprou, eles encheram a paciência de Moisés, e diz o texto aqui: Deus soprou um vento do Senhor. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e se espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e outro dia e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hattaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Irmãos, eles cobiçavam carne. E o que Deus estabeleceu para Israel sobreviver comendo no deserto? O que foi? O maná. Maná, que é símbolo de Cristo, pão da vida. Eles rejeitaram Cristo e desejaram carne. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 6. Eles cobiçaram coisas más. Veja aqui no versículo 31. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e outro dia recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 hómeres. Era uma medida que se usava naquele tempo. Cada hómer é um barril de 220 litros. Diz o texto aqui que cada israelita, o que menos colheu, ele colheu 10 barris de 220 litros, ou 220 quilos de carne. O povo estava tão enjoado do pão, que cada um, ou seja, o que menos colheu, ele colheu 10 barris de 220 quilos de carne cada um. Irmão, multiplica aí, 220 quilos vezes 10, 2 toneladas de carne. Cada israelita comeu. Mas diz aqui que houve um problema, Deus lançou algo ali, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o povo foi ferido com uma praga muito grande, morreram muitos. Volta lá para 1 Coríntios. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que quando começamos a cobiçar as coisas más, quando você começa a cobiçar a carne, quando você começa a viver na carne, o maná, o pão, Jesus, já não satisfaz mais você. Quando a carne guia a nossa vida, o apóstolo Paulo vai dizer que os que são guiados pela carne não podem agradar a Deus. O povo cobiçou carne. Se você é um cristão e quer viver na carne, quer viver fazendo tudo que lhe dá na cabeça, você é uma pessoa que pisou no teu calo, você é o pastor eu passo mesmo o rabo de arraio, eu bato mesmo, eu digo, pastor, licença Espírito Santo, e caio dentro mesmo. Eu pago para entrar numa briga, pastor, eu sou uma pessoa, olha, estou vivendo na carne, irmão. Você compra e não paga ninguém, você deve todo mundo, finge que não está devendo, você é um mentiroso, está no trabalho, com medo de perder esse salário mínimo, o patrão diz, diz que eu não estou, olha, o patrão não está, hein, você mentindo, mas pastor, se eu não acatar o que ele diz, me manda embora. Pois é, um salário mínimo para você é maior do que o teu Deus. Vivendo na carne, começa a cobiçar coisas mais. Estava dando aula agora para os irmãos do módulo 3. Quer ser grande? Falei para os irmãos, quer ser grande? Seja pequeno, ou melhor, é isso mesmo, quer ser grande? Seja pequeno. Foi isso que João Batista disse, que tu cresças e eu diminua. Quer ser grande? Sirva. Tem gente que busca sucesso, fama, status, glória dos homens, mas não quer servir.
Então ele busca por todos os meios alcançar o seu alvo, sem antes se sujeitar, sem antes se humilhar. Tiago 4,7 vai dizer isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, seja submisso a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Há pessoas que não se sujeitam, não são submissas a Deus. Elas não conseguem resistir ao diabo. O diabo é que dirige a vida delas. O diabo não foge da vida delas. Elas estão cobiçando coisas más. Há pessoas que querem crescer. Elas querem fama, elas querem aplausos, querem a glória. Certa jovem, eu trabalhei com uma jovem, ela dizia que era crente para mim. Jovem casada, jovem, nos seus 21, 22 anos. O marido dela ia lá buscar um trabalho. Ela tinha um sonho. Sabe qual era o sonho dela? Ser atriz da Globo. Isso não entrava na minha cabeça. Eu falava, irmã, como é que é isso, irmã? Teu marido vai deixar você dar o beijo técnico? Como é que é esse negócio? Você vai ficar nua nas cenas da Globo, na novela, marido dos outros passando a mão em você, te abraçando, e você dizendo que é o seu trabalho. Você tem certeza que isso agrada o Espírito Santo, que isso é de Deus, minha irmã? Não, porque é o meu sonho, eu acho que eu vou poder ser um instrumento nas mãos de Deus, vou atuar como atriz na igreja e também vou trabalhar na Globo. Eu vi uma notícia aí de que uma jovem ganhou, acho que foi a vencedora do BBB 11, se eu não me estou equivocado. Ela se converteu, mas vai sair nua. Como é que é esse negócio, irmão? Diz pra mim. Diz pra mim, querido. Uma pessoa que nasceu de novo, ela vai posar nua, ela vai expor o seu corpo para se prestar esse papel. Cobiçaram as coisas, mas o povo de Israel cobiçou carne. Os que estão na carne não pode agradar a Deus, querido. Você tem cobiçado coisas mais, irmão? Pastor, sou casado, mas tem um pitelzinho lá no trabalho, se ela der mole, eu arrasto. Filho, vigia na terra, hein, cara? Se converte em nome de Jesus, hein? Pastor, tem um cara lá no trabalho, pastor, olhos verdes, 1,85 m. É o Marlon Brando quando jovem. Antônio Bandeiras, 20 anos atrás. Tom Cruise em Missão Possível 1. Pastor, sou casada, pastor, sou de Deus, mas quando ele vem falar comigo, me desmancho, vigia na terra, não cobiça as coisas más, minhas irmãs. Amém? Tu ri? Resista. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir em nome de Jesus. Quando ele vier cheio de gracinha para você, querida, fala de Jesus para ele, quebra o diabo no meio. Meu, como é que você está e tal? Vamos lá na minha igreja, Jesus é bom. Deus tem um plano na tua vida. Ele vai parar de gracinha rápido, irmão. Meu marido está chegando aqui, ele vem me buscar. Quer conhecer ele? Não precisava tanto, né? Conhecer seu marido, que isso, não. Ele vai o quê? Vai. Você entende isso? Quem está entendendo, irmão? Posso contar, Cíntia? Eu nem falei o negócio aqui. Coisa tranquila. Cíntia trabalhava 10 anos atrás num lugar. Ela trabalhava de terninho, no escritório, tudo bonita, né? Arrumadinha. Os camaradas, os clientes apareciam lá. E, conversa fiada, camarada tentando conquistar minha esposa. O cara era vendedor da Casa Bahia, chegava lá, como é que tá? E cheio de gracinha, minha esposa, eu sou casada. E falava, cortava, sou serva de Deus. E o cara insistindo, a Cíntia chegou em casa e falou pra mim, tem um cara, vendedor da Casa Bahia, tá indo direto lá, tá me oportunando, já cortei ele. Ele só me manda chamar, só quer que eu atenda, mas eu estou tentando fugir. Eu falei para a Cíntia, eu vou lá. Falei, que esse cara, esse negócio, eu vou lá. Eu já fiquei nervoso. Aí eu falei, eu vou lá, Cíntia. Ela ficou preocupada, não, você não vai não.
Ficou preocupado. Falei, eu vou lá, quem é esse cara? Primeiro eu perguntei qual a altura dele. Tu tem que ir, né, meu irmão? Saber. 1,60 m, agora eu vou lá. Irmão, mas ela, qual foi a postura dela? O tempo todo, sou casado. Não foi ele que mandou um buquê de flores? O cara mandou um buquê de flores. Eu falei, eu vou lá. Qual é a loja? Qual é a Casa Bahia, irmão? Vou chegar lá para dizer que eu vou comprar um liquidificador. Cadê ele? Mandou um buquê de flores, irmão. E ela dizendo, sou casada, por favor, não me importune. O cara... Mas foi resistindo, até que um dia ele sumiu. Resistiu, até que um dia ele... Compreende, irmãos? Não cobice as coisas, mas a Bíblia diz, fuja de toda aparência do mal. O problema de Israel é que eles cobiçaram a carne. A nossa carne, você lembra do episódio que Jesus chama os discípulos para orar no jardim e eles dormem? Foi assim mesmo. Eles dormiram. Vocês não podem vigiar comigo sequer uma hora? Jesus pergunta. E vai dizer, na verdade, o espírito está pronto. A carne é fraca. Querido, a carne é fraca. Você precisa se apegar a Jesus para não cobiçar as coisas, mas se eu encontro esse vendedor da Casa Bahia, eu ia perguntar um negócio para ele. Que história é essa, rapazinho? Mas não fui lá não, porque eu entendo que eu casei com uma mulher de Deus, amém? E ela deu conta do recado e ele sumiu. O diabo ele não está satisfeito com o teu casamento não, filho. O diabo não está satisfeito, não fica. A coisa que o diabo mais odeia, sabe o que é? Quando você pega na mãozinha da tua esposa, dos teus filhos, pega a sua Bíblia e vem para a igreja. É a pior cena para Satanás. O diabo odeia a família, porque a família é um projeto de... É a cena mais linda que existe, na minha opinião, uma das cenas mais lindas. Quando eu vejo assim, ó, marido, mulher e filhos com Bíblia na mão indo para a casa de Deus. O diabo não quer que essa cena se perpetue e continue na sua vida. Mas se você é de Deus, você não vai cobiçar as coisas más, amém, irmãos? Segunda coisa, segundo passo para a pessoa não agradar a Deus, sabe qual é? Está no versículo 7 aqui, ó. Olha o que Paulo diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para... Olha, o apóstolo Paulo liga a idolatria com comer, beber e divertir-se. Eu dei um título a essa questão aqui, é chamada idolatria do entretenimento. Idolatria do entretenimento. Há pessoas que desprezam a palavra de Deus, sempre costumo dizer isso. Ela consegue assistir um filme de 3 horas, ela consegue ficar 10 horas no Facebook, consegue ficar igual um maluco o dia todo no Zap. Já viu aquela pessoa que fala, estou com tanta saudade de você, aí você diz assim, vem aqui em casa para a gente conversar, a pessoa vai na tua casa, mas está conversando contigo e... Ué, não consegue nem desligar o celular para conversar contigo, está viciada. Existe uma indústria do entretenimento, uma indústria que investe alto. O filme Titanic, que ano que vem faz 20 anos, uma das maiores obras de Hollywood, James Cameron, o diretor, investiu pouco mais de 100 milhões de dólares para fazer aquele filme. Teve um faturamento, irmãos, no mundo todo de mais de 2 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? A indústria do entretenimento investe-se pesado. Filmes, games, redes sociais, que mais? Teatro, música, tudo para que venhamos a tirar o foco de Deus. Pastor, beber, pastor, comer e se divertir é pecado? Aqui no caso foi, porque eles ligaram todos esses entretenimentos com a idolatria. Tem muita gente que deixa de buscar Deus para colocar o entretenimento em primeiro lugar. E a praia, irmãos, e ao teatro,
Essas coisas em si não são pecado. Bem, depende do que você vai ver, né? Em si, passear não é pecado. Mas quando eu substituo esses entretenimentos, eu os coloco em lugar de Deus, eles se tornam ídolos na minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó: não vos façais, pois, idólatras. Eu e você somos evangélicos. Nós não adoramos mais imagens. Outrora você se prostrava diante de um ídolo, de uma imagem. Isso é pecado. Você abandonou isso, né? Parabéns, graças a Deus. Só que hoje Satanás tenta colocar outros ídolos na nossa vida. Um ídolo muito poderoso, sabe qual é? Dinheiro. Muitas pessoas vão até dizer, né? O meu Deus é o Deus. Batem no bolso assim, ó. O meu Deus é o meu dinheiro. Se orgulham, pegam uns patacos assim, ainda até mostra para os outros, fica se gabando, mostrando que tem dinheiro. É o Deus dela. Ela se orgulha. É o ídolo dela. O Deus dela não é o Deus de Israel, é o dinheiro. É o entretenimento. Já falei isso aqui. Conheço um pastor que foi pastor auxiliar numa igreja de Nova Vida. Uma igreja de Nova Vida onde os irmãos tinham um poder aquisitivo altíssimo. Parentes de políticos congregavam lá. Irmãos de muito dinheiro, irmão. E o pastor, conversando comigo, disse que um dia perguntou assim: cadê o irmão fulano? Estou sentindo falta dele. Ah, pastor, o irmão fulano foi inaugurar a nova ilha dele lá em Angra dos Reis. Comprou uma ilha. É pecado, pastor, comprar uma ilha? Não. Mas quando ele deixa de buscar a Deus para se dedicar à ilha, agora o Deus dele é a ilha. Compreende, irmãos? O povo se levantou para fazer o quê, irmãos? Comer, beber e se divertir. Cobiçaram a idolatria do entretenimento. Quem está entendendo? Você consegue ler a Bíblia, estudar a Bíblia 1 hora? Pastor, sou sincero, não. Mas eu digo para você, você consegue facilmente ficar 1 hora no Facebook, não é verdade? Você perde até a noção do tempo. Perde. Tu viu o pessoal assim, 3 horas da manhã, aquela bolinha ligada. Ih, rapaz, nem está dormindo. Já viu já? Perdeu a noção. Perdeu a bolinha. Aí tu olha assim, rapaz, insônia. Dorme não. Dorme. Tem marido não? O marido já está roncando. Não vai dar atenção para o marido não. Está lá o vício. É o Deus dela. Deus entretenimento. Nenhuma dessas coisas podem substituir Deus na sua vida. Amém, irmão? Deus em primeiro lugar. Terceira coisa má que Paulo alerta que o povo de Israel cobiçou lá no deserto. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Irmãos, num só dia o diabo destruiu 23.000 pessoas, porque elas praticaram a imoralidade cristã. Os evangélicos, eles são taxados, escarnecem de nós, nos chamam, vocês são puritanos, né? Fazendo uma referência aos crentes ingleses do século XVII, porque os crentes puritanos, eles procuravam viver uma vida bem rígida na moral, né? Em relação à moralidade. Irmão, Jesus, ele não mudou, amém, querido? A imoralidade continua sendo pecado. Fazer sexo antes do casamento é fornicação, pecado. Fazer sexo com outra pessoa fora do casamento, pecado. A palavra adultério no grego, sabe qual é? Porneia. Daí vem o termo pornografia. Pastor, estou querendo apimentar meu casamento. Peguei uns DVDs aí de um pessoalzinho, DVD quente, para apimentar meu casamento antes do, né? Eu boto ali, assisto, negócio bom, pastor. Querido,
Se você depende de DVD de pornografia para apimentar o teu casamento, você está mal demais. Você depende do Espírito Santo para ter a bênção no teu casamento, meu irmão. Está achando que tá frio o teu casamento? Ora, já dobrou teu joelho e orou? Já pediu o Espírito Santo para aquecer teu casamento? O crente não ora. Ele vai lá para o sex shop, comprar um monte de tralha, de nojeira. As tralhas que as pessoas ímpias, que prostitutas, sodomitas usam, o crente quer usar também. Algumas pessoas perguntam: pastor, só acha conveniente o crente, casal crente ir para um motel? Esse motel, você acha conveniente, irmão? Aquela cama que você está deitando ali, 10 minutos atrás tinha 2 homens. Um leito consagrado ao diabo. 99% de casais que entram em motel são casais que estão adulterando. São casais homossexuais, casais que não são casados, pessoas no pecado, um ambiente carregado e consagrado a Satanás. Com certeza não é lugar para você, servo de Deus, amém, meu irmão? Vá para uma pousada com a tua esposa, gasta um dinheirinho, meu filho. Não, pastor, vou para um motel que é baratinho, 30 reais a hora. Ah, que há, meu irmão? Que há, querido? Gasta um negócio a mais com a tua esposa, leva ela para um motel fazenda, dá uma moral para ela, em nome de Jesus. Pastor, mas é caro, eu sei, estou tentando para o hotel fazenda há anos, não consigo. Mas eu vou, em nome de Jesus. Vou gastar uma farpela, mas eu vou. É, Cíntia, dia 25, né? Aniversário do nosso casamento. 20 anos eu faço agora de casado. Tá aí, pastor, uma boa ideia. Aniversário de casamento, de presente. Compreende, irmãos? Imoralidade. Você não depende dessas coisas para ter a bênção de Deus no teu casamento, querido. Tem pessoas que não temem a Deus. O cara está tocando na igreja. Ah, ali, pensa que é o... Quem? Led Zeppelin, George Harrison dos Beatles. Ele acha que é o cara. Steve Vai, considerado um dos maiores guitarristas do mundo. Esse Steve Vai, eu vi uma entrevista desse cara. Eu não sei se hoje ele é considerado, né? Joe Satriani também, né? O Steve Vai, ele vai fazer um show. Ele não canta, ele só toca. Considerado o maior guitarrista do mundo. E tem um cara que é contratado só para trocar as cordas da guitarra. São 8 guitarras que ele usa no show. Ele usa, o cara bota cordas novas nas 8 guitarras e faz o show hoje. Amanhã, esse cara que é contratado só para isso, tira todas aquelas cordas, bota 8 cordas novas. Ele não aceita tocar, usar 2 vezes a mesma corda. De tanto que ele toca. Então o cara tá na igreja, ele acha que é o Steve Vai. Faz a guitarra chorar. Lindo, bonito. Mas ele sai da igreja, sabe o que ele faz? Pega a namoradinha dele e vai para Bate-Caverna, vai para um motel. Aí diz assim, aí faz uma oração depois que tem um relacionamento. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Eu quero ser um servo do Senhor. Hipócrita! Senhor, você sabe que eu quero servi-lo? A carne é fraca, mestre. Ele vai usar esse argumento para ficar sempre no pecado. Ele já perdeu a vergonha, já é um ser vergonha, porque no outro domingo ele faz a mesma coisa. Querido, a imoralidade abre um leque para o diabo destruir a sua vida. Irmão, de outra denominação, eu conheci um pastor de outra denominação. Ele foi pastor de jovens ali em Olaria. Olha, depois, e tinha o culto jovem dele, dava 200 jovens. O camarada jovem, estava noivo, pregando. Depois ele ganhou uma igreja, foi ser pastor em Madureira, outra denominação. Estava noivo. Só que, ao invés de casar, ele começou a fornicar com a noiva dele. Avançou o sinal. Não esperou em Deus casar direitinho. Aí foi descoberto, né? Os líderes dele descobriram. Nessa que os líderes dele descobriram, ao invés dele sentar no banco e deixar Deus tratar, se arrepender e permanecer fiel a Jesus, sabe o que ele fez? Ele saiu da igreja, se desviou. Não deixou Deus tratar dele, se desviou. Foi para o mundo. Sabe o que ele se tornou, irmão? Ladrão de carro. Começou a roubar ali, Olaria, Ramos, Bom Sucesso.
Começou a roubar, terminou a sua vida com 5 tiros na cabeça. Um camarada que estava ali pregando, cuidando de jovens, mas ele deixou a imoralidade entrar na vida dele. Irmãos, em nome de Jesus, cuidado com a internet. Homens, em nome de Jesus, cuidado com a internet. Dependendo do que você acessa, muitas vezes a própria internet joga ali uns links te convidando para entrar em sites, sabe, perigosos. Não é verdade? Cuidado, homens. A imoralidade pode destruir o seu casamento. Cuidado com as conversas no WhatsApp. Namoradas antigas. Amigas carentes. Uma mulherada aí carente. E eu falei de manhã, repito aqui. Você quer ver quando a pessoa está dando confiança, dando condição para surgir um adultério ali? É quando a mulher começa a conversar com o cara e começa a falar mal do próprio casamento. Meu marido, ele não me atende mais. Até assovia mais. Meu marido não me dá carinho. Ora, o que ela está dizendo? Qual é a leitura que o amigo faz? Eu vou te dar toda suporte para que a sua carência acabe, querida. Você está entendendo, querido? Fuja da aparência do mal. Evite. Facebook. Às vezes a pessoa casada, cara, tá lá, ó, conversando com outro camarada, diz que é solteira, novas amizades, diz que é solteira, enganando a outra. Sou solteira, não sou casada não. E é casada. Querido, fuja da imoralidade. 23 mil caíram no deserto naquele dia. O povo se prostituiu, se corrompeu. O cristianismo continua sendo uma religião onde a moral deve ser valorizada, irmão. O cristianismo libertino, onde tudo pode se fazer, é uma invenção do inferno. Então fique atento, vigie as suas conversas aí no Facebook, vigie seus acessos aos sites, amém, querido? Vigie. Falei aqui na quinta-feira, não tem, irmãos, existem alguns programas de televisão que está lá, censura livre, mas não tem condições de você, servo de Deus, homem de Deus, assistir um programa como Porta dos Fundos, filho, da Fox. Não tem. Porta dos Fundos, palavrão atrás de palavrão, coisas horrendas. Tem crente que vai se deixando sujar por aquela porcaria. Não tem como você ser servo de Deus, homem de Deus, e ver pânico. Aquelas mulheres expondo seus corpos ali. Tu não é de ferro, tu peca, filho. Fuja da imoralidade. Isso também em relação às mulheres. Algumas mulheres vai ver os caras fazendo dança, striptease, tirando a roupa e tal. Tem nada a ver, tem a ver sim. Está cobiçando coisa má. Está permitindo que a imoralidade entre na sua vida. A Bíblia diz que aqueles que se prostituem, que vivem na imoralidade, não herdarão o reino dos céus. Amém, queridos? Quarto aviso, quarto passo que a pessoa pode tomar para não agradar a Deus. Sabe qual é? Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Colocar Deus à prova é o mesmo que tentar a Deus. Deixa aí a sua Bíblia marcada. Voltemos para Números, capítulo 14. Olha só quantas vezes o povo tentou a Deus no deserto. Impressionante. Números 14, 22 revela quantas vezes o povo tentou a Deus no deserto. Veja. Você achou?
Números 14, 22. Você achou? Mas eu não achei, não. Eu abri em Êxodo, rapaz. Nada a ver. Agora achei. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha, meu Deus do céu. Queridos, o povo de Israel tentou a Deus 10 vezes. Volta lá para 1 Coríntios. Aqui Paulo traça esse paralelo. Não ponhamos o Senhor à prova. Não tente a Deus. Não resista à voz do Espírito Santo. Tem muita gente que tenta a Deus, né? Que sentido, pastor? Tenta a Deus porque ela não teme ao Senhor. Ela está dentro das igrejas fazendo fofoca da vida dos outros. Ela vem para a igreja para trazer confusão. Estava conversando com uma pessoa, comentei isso de manhã. Essa pessoa estava conversando com essa pessoa ontem. E ele é um pastor. E a gente começou a bater papo ali, falar das coisas de igreja. Pastor de outra denominação. E ele falou: eu estou numa igreja agora, pastor, há poucos meses, ele falou para mim. Estou lá há poucos meses e em 8 anos, a igreja tem 8 anos de existência, e eu sou o 8º pastor que passa lá. Eu falei: caramba, 8º pastor? Ele é. Tem uma senhora que fundou a igreja lá, desde o início, que ela bota para correr todos os pastores. Está tentando me botar para correr, mas estou resistindo. Ela, pelo fato de ter fundado a igreja, ela acha que é dona da igreja. Manipula as pessoas. Ele fala: eu estou pregando, ela está lá no pátio, falando mal de mim, dizendo para as pessoas saírem da igreja. É impressionante. Teve pastor que durou 1 mês só, saiu correndo, não aguentou a mulher. Aí ele traz umas palavras que confrontam ela. O que ela faz? Ela sai, perambula por outras igrejas 1 mês, 2 meses, depois ela faz o quê? Volta e tenta tirar as ovelhas que estão se achegando. Gente, isso é tentar Deus. Isso é colocar Deus à prova. Isso é achar que Deus não vai tratar com ela. Isso é acreditar que Deus está dormindo. Mas o salmista vai bradar: não dormitará o guarda de Israel. Deus não dorme, querido. Por mais que a pessoa esteja fazendo todas as tragédias dentro da igreja e fora, Deus vai tratar com ela sim. Deus não é um Deus manipulável. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja da Galácia, vai dizer: de Deus não se zomba. Forte, né? De Deus não se zomba. Você lembra? Você é uma pessoa que lê e sabe. O Titanic. Você lembra? Na semana em que o Titanic iria zarpar, na primeira viagem do Titanic, quais foram as manchetes dos principais jornais da Europa? Nem Deus afunda. Deus permitiu afundar na primeira viagem, para acabar com a arrogância dos homens. Irmãos, fiquei preocupado com Lula. É, pastor, porque ele estava chorando no dia que a Dilma estava descendo lá. Foi não. Ele fez uma declaração aí. Ele disse, não sei se você ouviu: nem Jesus vai me impedir. Quem ouviu isso? Não tem católico, tem evangélico, nem Jesus vai me impedir de ser reeleito em 2018. Quantos ouviram isso? Eu estou com medo. Lamento, estou com pena dele. Ele quis dizer: nem Deus impede a minha reeleição. Querido, quando o homem perde a noção, perde o juízo e começa a desafiar Deus, ele é digno de pena. Isso é tentar Deus. O povo de Israel tentou a Deus, colocou Deus à prova no deserto. Deus dava o suprimento do maná. A gente não quer maná, a gente quer carne. Nós queremos as comidas dos egípcios. Nós queremos um novo líder. Nós não queremos mais Moisés. Ele se reuniu e falava: vamos levantar um capitão, retornemos para o Egito. Vamos voltar a ser escravos. Percebe como eles eram ingratos? Eles não eram gratos a Deus. Percebe o quanto eles estavam tentando a Deus? Se levantavam contra Moisés o tempo todo. Moisés já não aguentava mais.
Senhor, tem misericórdia. E Deus, para consolar Moisés, dizia: Moisés, eles não estão afrontando a você, estão atentando a mim, Moisés. Pode deixar quieto. E você conhece a história, né? Mais de 1 milhão de hebreus naquele deserto. Quantos apenas entram na terra prometida? Você que estudou muito a Bíblia na escola dominical, quantas pessoas? Quem? Josué e Caleb. Vem aí, né? A nova história, a continuação dos 10 mandamentos, né? A história continua. Josué e Caleb, nem Moisés entrou na terra prometida, por quê? Ficou estressadinho, Moisés. Ficou estressadinho, estava chateadinho. Deus disse: Moisés, o povo quer água, Moisés. Vai lá e fala a rocha. Ele estava estressado, pegou o cajado dele e plá! Estava chateado, estava com raiva da vida. Tinha as contas para pagar na segunda. Ele pá, bateu na pedra. Moisés, jorrou água, até jorrou, né? Jorrou, mas por conta dessa tua birra, não vai entrar na terra prometida. Isso é tentar Deus. Quando nós achamos que podemos manipular a Deus, quando achamos que podemos fazer o que bem entender, tanto dentro da igreja quanto fora. Querido, a sua vida está nas mãos de Deus. Sabe como Paulo se apresentava em suas epístolas? Eu, Paulo, apóstolo, escravo de Jesus Cristo. Porque a palavra servo lá no grego é doulos, escravo, literalmente, ele se colocou como escravo. Escravo tem direito a nada, só tem direito a obedecer ao seu senhor. Você era escravo do diabo no mundo, irmão. Eu quero dizer para você que é bem melhor, infinitamente melhor, ser escravo de Jesus Cristo do que ser escravo de Satanás. Não tem comparação. Porque eu me coloco na condição de escravo de Jesus Cristo, mas ele me trata como pai, como filho dele. Ele é meu pai. Você entende a diferença? O diabo não. Como é que o diabo trata os seus seguidores? Chama de quê? Cavalo. Já viu? Cavalo e aparelho. Eu vou incorporar agora no meu cavalo. Mas os servos de Deus são chamados de filhos. Eu habitarei no meu filho. Essa é a diferença. Amém, querido? Não tente, não desafie a Deus. Não desafie a Deus. Não se levante contra servos de Deus, contra pastores, contra seu líder. Honre ao Senhor. Não se levante contra liderança. Por exemplo, seu pai, sua mãe. Não sei, eu vi uma história num programa hoje muito linda. Uma menina que até certa idade, não sei se vocês viram aí. Uma menina que até certa idade ela não lia nem escrevia. O sonho dela era entrar para a faculdade. Quantos viram essa matéria? E o pai dela conseguiu realizar o sonho dela. Morava no interior do Maranhão, se não me engano. Realizar o sonho dela. E o pai dela trabalhando na agricultura, né? Ralando ali, enxada. Muito sacrifício. E ela conseguiu se formar. Agora já está fazendo a segunda faculdade, está fazendo jornalismo. E ela filmou a formatura dela. Sabe o que ela fez, irmãos? A formatura dela? Espetáculo. Eu me emocionei. Ela desce assim, aquele vestido de formatura, ela desce uma escada, toda bonita, parecia que ia casar, sabe assim? E ela pega uma enxada, simbolizando todo o sacrifício do pai dela para ela se formar. Ela desce com a enxada, como se fosse um troféu. Espetáculo. Eu falei, que maneira linda que ela encontrou de honrar o seu pai. Coisa linda. Honre o teu pai e a tua mãe, amém, querido? Antes de você responder o teu pai e a tua mãe, pense 10 vezes. Pastor, mas já sou casado, tenho um filho, eu bato de frente mesmo com a minha mãe. Abaixa a tua bola em nome de Jesus, hein? É a autoridade de Deus na tua vida. Honra teu pai e tua mãe. E depois, hipocritamente, está lá sobre o caixão. Eu amava tanto meu papai, minha mamãe. Valorize enquanto está vivo, agora. Meu irmão, tem um irmão, nem sei, ele entra no Facebook da igreja de vez em quando, nem sei se ele vai assistir essa pregação. Ele é o caçula, está com 34 anos. Irmãos, ele malha. Só posta aí na academia, todo forte e tal. Querido, ele forte. Ele forte pra caramba, meu magrinho. Ele um dia respondeu minha mãe, estava morando lá em Caxias ainda. Ele respondeu minha mãe de forma tão grosseira.
Ah, meu irmão, quando eu fico nervoso eu gaguejo. Eu falo, você não fala assim com a minha mãe não, rapaz. Quando eu fico nervoso eu gaguejo. Fiquei nervoso. Não fala assim com a minha mãe não. Depois, se ela morrer, você não vai no enterro, você não vai. Porque minha mãe começou a passar mal. A pressão dela, pá! Ele brigou com ela, e a pressão dela, e ela já tinha passado mal, já tinha ido pro UPA, em tempo de infartar. Eu falei, você não faz isso. Rapaz, eu pensei que ele fosse forte, então pronto, morri. Falei. Quando eu falei, sabe o que ele fez? Nada. Parou ali, ele refletiu, ele viu que falou besteira. Falei, se minha mãe passar mal, se ela morrer, a culpa é tua e você não vai no enterro. Você não vai, valorize enquanto ela está viva. Irmão, falei, saiu. Nunca mais ele tratou a minha mãe dessa forma. Nunca mais, ele não é crente não, nunca mais ele tratou minha mãe de maneira que ela passasse mal, a pressão dela, sabe, foi lá em cima. Percebe, querido? Nós temos que valorizar essas coisas, amém, irmãos? Temos que valorizar essas coisas em nome de Jesus. E, por último, 1 Coríntios 10, 10. Ó, irmão, só um detalhe, olha só. Volta no versículo 10 aqui, versículo 9. O pessoal fez o quê? Colocou Deus à prova. E diz assim, como alguns deles já fizeram, pereceram pelas mordeduras das... Quem é a serpente, irmãos? Quem representa a serpente na Bíblia? Satanás. É interessante, né? Quem desafia, quem coloca Deus à prova, é picado pela serpente. O diabo tem legalidade para tocar na vida dele. Versículo 10 diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Irmãos, a palavra murmurar vem do grego, uma palavrinha chamada gongidzo, que significa viver para fazer queixas. Dá expressão audível à insatisfação sem razão. Querido, a murmuração, ela tem raízes, sabe aonde? Na incredulidade. Só murmura, só vive murmurando a pessoa que não confia em Deus. Então ela reclama da vida, ela reclama que ele ganha pouco, ela reclama do trabalho, ela reclama que o marido não comprou o jogo de sofá na Casa Bahia, ela reclama que o marido não trocou de carro, ela reclama, murmura. Ela vem para a igreja e reclama do pastor, ela reclama do marido, reclama do filho, reclama da comida. O cara chega em casa, essa comida está horrível, você queimou o arroz, etc. Vive reclamando. Murmura, reclama de tudo. Ele não consegue observar as coisas simples da vida. Jesus disse, observai os lírios. Mas não, ele entra no carro e só vê o trânsito. Esse trânsito maldito, esse trânsito, eu não aguento mais. Ah, meu Deus, vontade de ir embora. Ele não observa, ele não para olhar a orla, ele não observa as coisas simples da vida. Ele não é grato a Deus, porque Deus tem dado saúde para ele trabalhar, Deus deu uma família para ele, Deus deu uma igreja para ele. Ele só reclama, ele só murmura, ele só reclama. Como é que tem sido o seu dia a dia, irmão? Principalmente você que é domingueiro, que só aparece domingo à noite aqui. Segunda a sábado, o que tu faz? Segunda a sábado, quais têm sido os seus discursos? Discurso de murmuração? Murmura, reclama de tudo. De tudo e de todos. Não há um brado ou uma declaração de graças a Deus. Eu tinha um padrasto, ele espírita, hein? Ele espírita, sentava conosco à mesa e ele ensinava a gente, quando terminar de comer, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. A gente já pegava, ok, vamos agradecer a Deus, de fato. Muitos de nós não conseguimos dar graças a Deus, porque almoçamos hoje. Estava conversando com o irmão esse dia desse, esse irmão está aqui presente aqui, nessa noite, e ele falando comigo, a gente conversando sobre algumas coisas, ele falou que teve um período da vida dele que foi muito difícil, e ele morava naqueles cortiços, né, que ainda existem em São Cristóvão, Benfica, aqueles bairros antigos do Rio, aqueles cortiços que são 20 quartos,
Um banheiro coletivo para todo mundo. Você conhece? Já viu já, irmão? É horrível, irmão. Pelo amor de Deus. Horrível. Imagina. 20, 30 pessoas diferentes usando o mesmo vaso sanitário. E a pessoa só um quartinho. Geralmente esses ambientes são ambientes de um cheiro horrível de mofo. Um ambiente mal frequentado. Bandidos, traficantes. Pessoas que estão ali se escondendo da polícia. Pederastas, prostitutas, pessoas que vivem à margem da lei. E às vezes um pai de família precisa estar ali, um lugar para dormir. Irmãos, quando a gente olha para trás, muitos de nós aqui, a gente olha para trás e vê de onde que Deus nos tirou. Hoje sim você tem motivo para dar muita graças a Deus, não é verdade, mano? Estava conversando com outro irmão, então o Charles, seu esposo. Ele falou, pastor, hoje eu sou milionário, sou rico. Comentando com ele justamente, ele, pastor, já morei num lugar muito pobrezinho quando era criança. Banheiro coletivo também, a gente conversando sobre isso quarta-feira. Aí ele falou, eu sou rico, pastor, sou milionário. Mas irmãos, isso é motivo para você dar graças a Deus, não é verdade? Você está com saúde, você está aqui buscando a Deus, você está do lado da sua esposa, da sua família. Não murmure. Quando o seu esposo, que não é cristão, quando você chegar em casa, se você encontrar ele bêbado, diga, Senhor, eu te dou graça porque meu marido vai se converter em nome de Jesus. Não reclame porque ele está com a cara cheia de cachaça, mas apenas confie em Deus, que Deus vai fazer a obra. Você chama seu filho, a sua vida para vir à igreja, ele diz assim, mãe, vai para a igreja, senhora, ora por mim que eu quero aí curtir a vida na Gigi. Querido, dê graças a Deus. Mas pastor, vai dar graças a Deus porque meu filho está indo para Gigi, encher a cara? Não, você vai dar graças a Deus porque você crê que um dia ele vai colocar os pés aqui e vai servir ao Senhor. O justo vive pela fé, filho. Se você viver de acordo com o que você está vendo, você pira, você entra em desespero e a incredulidade toma conta do seu coração. Viva pela fé. Comece a enxergar aquilo que Deus está preparando para você. Comece a enxergar lá na frente os planos de Deus se realizando na sua vida. Aí você será uma pessoa cheia de fé, confiante. Está vivendo uma luta, mas quando te perguntarem, e aí, como é que você está? Olha, estou firme, pastor. Estou murmurando não. Estou confiando. Deus é comigo, pastor. Estou como naquele filme. Estou no quarto de guerra. Estou orando. Estou orando. Você entende, querido? Só diz isso, estou orando. E quando o crente entra no propósito de orar, milagres acontecem, irmãos. Quando o crente entra no propósito para orar, propósito mesmo, não é aquela oração meia boca, chama gato, não. Aquela oração que é uma piada. Já viu aquela oração que é uma piada? Né? Você chega de noite cansadão, meia-noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, essa noite, aleluia. Já caiu. Oração infantil, sabe qual é? Pede para a Laís orar. Olha aí, Laís. Senhor, abençoa minha mãe, obrigado, meus primos, Senhor, obrigado, minhas primas, minha irmã, bem, graças a Deus. Falei, Laís, vamos melhorar essa locução aí, vamos melhorar esse diálogo com o Pai. Isso não é uma corrida de cavalo, querida. Isso não é uma corrida, você não está corrida de ninguém. Vamos, Ela, Pai, ora o Senhor então, Pai. Percebe? Nós temos mais motivos para dar graças a Deus do que para murmurar, irmão. Quando a murmuração vier na tua boca assim, trava. Ponha freios na tua boca para não pecar, porque a murmuração é um pecado terrível. A murmuração, como eu disse, tem suas raízes na incredulidade. A murmuração é uma declaração de que você não confia em Deus. 5 passos, irmãos, para não agradar a Deus. Aí eu retorno para o versículo 5. Ele diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque cobiçaram coisas más, eles praticaram a idolatria, praticaram a imoralidade, eles colocaram Deus à prova, tentaram a Deus, desafiaram a Deus, e por fim, eles murmuraram. Olha o que diz que aconteceu com eles. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Algumas versões dizem destruidor. Quem é o destruidor, irmão?
Quem é o exterminador? Quem é o destruidor? Satanás. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. A murmuração na vida do crente abre, olha só, precedente para o destruidor, para o diabo atuar na tua vida. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. O diabo encontrou legalidade para agir naquela vida. Talvez você esteja aqui e a sua vida não vai para frente de jeito nenhum. Está na mesma há anos. Você não vê mudança, você não vê Deus na sua vida. Se eu perguntar para você, você está vendo Deus na sua vida? Você vai dizer para mim, não, pastor. Sou sincero, não. Eu encontrei um jovem que congregou aqui há 3 anos atrás. Encontrei com ele na rua aí sexta-feira. Olhei para ele, como é que você está? Ele alegou sair daqui para ir para outra igreja. Falei, como é que você está? Ele, estou bem. Bem, Jesus, na história. Ele, vou de vez em quando. De vez em quando? Pastor, sou sincero, tá. Tem ido não. Tem 3 anos. A fisionomia da pessoa, falei para a Cintia, a fisionomia da pessoa muda. Quando estava na igreja uma coisa, quando ela sai, você vê um mal presente, é impressionante. Você vê que ela não está servindo a Jesus. Claramente, você consegue perceber isso, irmão? Porque o Espírito Santo mostra. É espiritual. Aí falou, não estou em lugar nenhum, pastor. Cara, volta para Jesus, filho. Infelizmente, eu sabia que ele ia sair daqui, ele não tinha estrutura, maturidade espiritual para continuar caminhando sozinho por aí. Eu vou para outra igreja, não conseguiu nem frequentar, nem começar a caminhar em outra igreja. Está servindo ao diabo. Então, queridos, o diabo encontra brecha na vida do crente que murmura. A partir de hoje, temos que sair daqui com uma convicção e com um propósito de não mais murmurar. Pastor, o senhor é tentado a murmurar? Muito. Você sabe quando eu sou tentado a murmurar? Vou te dizer. Eu sou uma pessoa que me programo. Muito chato com relógio, com hora. Sou chato. Eu sou chato aberto com a Cíntia com hora. Ela sabe, com as crianças. Eu só tiro o relógio para dormir e tomar banho. Não fico sem relógio. Uma coisa que me leva a ser tentado a murmurar é quando acontece algo no dia, qualquer dia da semana, acontece algo que desfaz a minha agenda, na minha cabeça. Eu vou no banco de manhã, eu vou na igreja fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma visita, de tarde vou sentar, vou preparar uma mensagem, eu vou ler tal livro, e à noite eu vou para a igreja, vou dar aula. Aí está tudo programado. Acontece uma coisa que vai me fazer mudar aquele compromisso e jogar aquele compromisso para outro dia. Irmãos, eu sou tentado a murmurar. Cíntia, não murmura, porque Deus está mudando a sua agenda. Todos nós temos um ponto fraco, irmão. Todos nós temos um ponto fraco. Quando eu vejo que Deus está mudando aquele projeto, meus planos para o dia, para a semana, eu sou tentado a reclamar. Mas aí eu preciso calar-me e dizer, Senhor, isso está acontecendo. O Senhor tem propósito, graças a Deus. Quando Deus começar a mudar algumas coisas na tua vida, reclama não, dá graças a Deus. Pastor, Deus está mudando um negócio aqui, mas não estou entendendo nada. Reclama não, murmura não. Só dá graças a Deus e confia no Senhor. Amém, queridos?